Descubra dicas essenciais para uma gestação mais tranquila, saudável e segura. Acesse o Dicas para as Mamães e aprenda tudo sobre maternidade. Coloca muito, a gente sabe que a coisa visual impacta muito mais do que aquilo que você fala. Se eu mostro para você uma imagem, você vai lembrar muito mais da imagem do aquilo que eu vou falar para você. E a criança hoje é muito visual tudo, né? É muito visual, porque ele tem toda essa tecnologia à disposição. Então, eles têm todo um input assim, de violência, de agressão, que eu acho que é complicado, viu? Porque vai definindo um pouco assim, a atitude dele com os outros, né? Imitando aquilo que ele vê, né? E trazendo um pouco... Muitas coisas são realidade, mas muita coisa é ficção. E trazendo essa ficção para a realidade deles e tentando colocar em prática, né? Sim. E eu acho que isso é complicado. Isso leva a muita violência, né? Para as crianças se relacionarem, falarem, né? Então, isso por um lado. E por outro lado, né, esse negócio do cyberbullying que tem hoje, né, que eu acho que é terrível, né, porque você não sabe, né, o que está sabe do outro quem lado é. da câmera, né, você não sabe. E não sabe que momento a pessoa está vivendo, né? Você não sabe, é um golpe baixo, né, quer dizer, É. eu estou recebendo um insulto de alguém que Covardia. uma covardia, entendeu? Isso não é só com as crianças, cuidado, não é só com as crianças, com adultos Sim, também, sim. né? Sim, com Com todo adultos mundo que também, trabalha porque as nesse pessoas- meio de internet Exatamente, também. E às vezes a pessoa não aguenta. Exatamente. Acaba tirando a Por isso- própria Por isso vida, que tem acaba- tanto suicídio, gente. A gente tem ouvido, não sou eu que tenho ouvido, né? Histórias assim de relacionamentos online, via internet, que adolescentes que não se conhecem, é só via internet, via internet. E as crianças, um leva o outro para o suicídio. Gente, é uma coisa absurda isso aí. Sim. Sem se conhecer, sabe? Incitando, incentivando, estimulando para tirar a vida, sabe? Trabalhando com a autoestima da pessoa. É terrível isso. Tinha aí. aquele jogo, acho que Baleia Azul. o Nossa, nome, era né? baleia azul. Porque tem crianças que estão tirando a vida, sabe? É uma coisa muito louca. É muito louco. Então, eu creio que é um problemão que a gente Sim. tem hoje em dia, sabe? Até mesmo algumas trendings lá do TikTok, né? Que nem aquela que a criança pulava e os dois, um de cada lado, chutavam a perna da criança. Lembra quando começou uma febre de todo mundo querer Lembro. fazer esse desafio? Nas escolas, as pessoas estavam se machucando. Então. Isso que Então a eu tô internet falando. influencia muito no Isso comportamento que eu das tô te escolas falando. hoje. Essas crianças têm acesso a tudo isso. É. Então, eu acho muito complicado o pai não acompanhar os filhos, Sim. supervisionar. Sim. E vai porque- botar a culpa no Exatamente. autor do Não, vídeo. exatamente. Falar, você fica fazendo vídeo de tal coisa. Tudo bem, mas não é para a faixa etária do seu filho. Então, Exatamente, né? Então, agora, se você não está perto do teu filho de qualquer idade está exposto a isso. Exato. Entendeu? Está exposto a isso. Então, essas crianças, a criança tem uma fase no desenvolvimento dela em que ele é fantasioso, ele cria coisas, mas quando você joga todas essas coisas de fantasia, eles acabam não sabendo muito bem o que é fantasia, o que é realidade. E eles acabam querendo reproduzir isso que eles veem na vida real. Então, a gente vê em casa isso aí, né? Sim. A gente vê em casa. Sim. Como outro dia estavam meus netos, né? Quer dizer, os dois meninos. Um tem 10 e o outro tem 17. Assim, lutando os dois. Você vê, meu marido sempre brincou de lutinha com meus filhos. Eu tenho 2 homens e uma menina. Ele sempre brincou de lutinha. Mas era uma lutinha diferente, gente. era briga mesmo? Era brincadeira. Ah, tá. Naquela época. Hoje é briga mesmo. É. É briga mesmo. E se você não intervém, se você, quer dizer, intervir, você supervisiona para ver até onde vai Sim. para ver que momento você precisa intervir. Aí sai machucado, entendeu? Machuca. Porque é agressiva a coisa. Sim. Por quê? Porque esse é um modelo que estão tendo, entendeu? Esse é um modelo, acho complicado. E tem uma coisa também que criança testa o limite do adulto. Sem dúvida. Por isso que a mesma criança
tem comportamento diferentes com cada adulto com quem ela convive. Sem dúvida. Você vai falar assim, mas com o pai ela não é assim. Sim, porque com o pai ela tem outro tipo de tipo de resposta, relação. Certo. dependendo da atitude que ela tem. Exatamente. Mas com a avó ela folga. Sim, porque a avó, quando ela vai lá, claro. deixa comer a sobremesa antes do almoço. Lógico. E é assim, a criança sabe, porque ela... às vezes a gente tem mania de tratar a criança como um mini adulto, né? Tipo assim, como se ele fosse menos... Como se a criança fosse menos inteligente. Não, ela é uma criança inteligente. Mas ela é inteligente. Ela então é ela inteligente. ela é ardilosa, sim, ela é perspicaz, claro que é. Então ela vai percebendo, opa, essa aqui deixa, aquela ali não deixa. Eu vou pedir pra quem? Vou pedir ali, vou pedir aqui? Sou idiota agora? Lógico. Então a criança vai sabendo onde é que ela pode folgar. Mas né? isso desde pequenininho, é? Sim. Você não tem que esperar crescer, viu? Sim, Ele desde pequenininho. Sim. Se você descuida desde bebê. É. Porque ele sabe como você se aproxima dele, do bebê, aos choros dele, Sim. quem que responde, quem que não responde, como responde. Aquela história de o bebê dá o tapa, sabe? Grava o vídeo, o bebê dá o tapa, ha. Eu sempre falei disso pros pais. Quando eu dava aula, eu sempre falava na reunião. Falava assim, por que você não bate no teu pai hoje? Por que você não bate no teu pai hoje? Porque pensa bem, quando você tem 30 e poucos e seu pai tem 60, você dá um pau no seu pai se você quiser. Por que você não faz isso? É por respeito, não é por falta de força. Então, você não pode deixar... Aquele tapa não é engraçado. Porque aquele tapa, ele é bobo quando tem 1 ano, 2. É. Quando o moleque tiver 16, 17, se ele não aprender que aquilo é errado, ele vai usar a força dele com 16, 17. Então, você ensina ali que não. Não se bate no pai e na mãe. Sim. Mas não importa, é um bebê. Importa. Importa, sim. Importa, porque o Porque bebê... é um comportamento que você está aprovando. Exatamente, Entendeu? Um comportamento que você está Você aprovando. tá aprovando. É a mesma coisa que quando uma criança, estou falando pequeno, fala um palavrão sem saber o que é, porque ele ouviu, e então ele repete casa, mão, como ele repete qualquer outra coisa. E aí todo mundo dá risada. O que essa criança faz? Ela vai continuar repetindo esse palavrão. Sim. Entendeu? Então, por quê? Porque é um comportamento aprovado pelo adulto. Sim. Entendeu? Outra coisa, por exemplo, que eu falo para os pais. Porque meu filho bate. Tá. Adulto ensina a criança que não tem que bater batendo. Não pode bater. Só que você está batendo nele. Você está dando exemplo. Você está dando exemplo. Agora, meu pai pode bater e eu não posso. Eu tenho que buscar uma maneira de repreender o comportamento, de corrigir o comportamento, sem dar o exemplo errado. Entendeu? O exemplo é tudo mesmo, né? Claro. O exemplo é tudo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho uma mecânica com a minha filha, que sempre fomos nós duas, né, em casa. Então, eu não tenho problema de que a minha filha entenda que o avisar onde ela está não é satisfação. É proteção e é cuidado. Você ter alguém que sabe de onde você saiu e onde você chegou, isso não é satisfação. Isso é cuidado. Só que, por que eu nunca tive problema em ela entender isso? Porque eu fazia. Eu saía para fazer show, eu falava, avião decolando, pousei, cheguei no hotel, tô indo pro show, voltei do show. Então, ela sempre entendeu que aquilo é opa, como é bom você estar em paz, sabendo que aquela pessoa está em segurança. Então, ela faz isso naturalmente hoje, sem que eu nunca precisei falar para ela, me avisa, isso aqui, como você chegou não me avisou? Nunca precisei, porque ela sempre entendeu que era um comportamento que faz parte. Em casa é a mesma coisa. Eu tenho 3 filhos, são adultos, todo mundo tem filho, e a gente viajou muito, até começar a pandemia, a gente viajava muito. Ligava o tempo todo, estou saindo, estou no aeroporto, estou viajando, estou chegando, estou saindo. E eles, quando eles saem, por exemplo, eles estão em casa, estavam todo mundo almoçando em casa, cada um vai para sua casa, chega em casa, mãe, cheguei. Porque é um comportamento que você estabeleceu como família. E como todo cuidado. mundo se cuida, Sim. todo mundo Sim. se cuida, sabe aonde está. Então, o exemplo é aquilo que você estabelece na tua família, Sim. como rotina, como relacionamento. E quando você faz isso, você vive isso, sabe, com amor, isso não é uma coisa ruim. Não é uma coisa, meu pai está me vigiando, Sim. entendeu? Não, Sim. é uma coisa de amor. Minha mãe quer saber onde eu estou, porque ela me ama. Ela Sim. quer saber, ela se preocupa comigo. Assim como meu filho quer saber onde eu estou, eu vim para aqui, eu vim falando com meu filho, tá? Sim. Eu estou chegando, eu já cheguei aqui, coloquei, chegamos, tudo, sabe? Sim. Então, ele sabe, quando você sair de lá, você me avisa. É que é um cuidado que pode parecer bobo,
Mas não hoje em é, dia, não é, do gente. jeito que estão as coisas, Não é. eu sempre disse assim, se eu sei o último lugar onde você estava e Deus me livre e guarde, alguma coisa acontece, eu sei por onde começar. E isso Claro. pode ganhar um tempo precioso. Sim, lógico. Isso pode ganhar um tempo precioso. Então, assim, vai. A Yá saiu, foi da casa dela pro shopping. Se tem alguém sabendo que ela saiu do ponto A ao ponto B e no ponto B não chegou, opa, Que se não souber, Opa, é. se eles não souberem, eles vão vir aqui. e aí você... Porque Exato. foi o último lugar exato. que eles souberam que eu estava, porque Exato. eu estou ao vivo. É. Entendeu? E aí aqui ninguém sabe. Perderam tempo. Já Claro. posso E, estar. e olha como são as coisas, né? Eu tenho isso com a minha filha. Aí, se eu volto para minha época de escola, eu nunca matei aula. Não é que eu nunca tenha faltado à escola para passear. Mas o conceito de matar aula, eu nunca matei. Porque todas as vezes em que eu não entrei na aula, eu saía da escola. Ah, vamos matar aula hoje? Vamos. Eu parava na pracinha, ligava no trabalho da minha mãe, falava, mãe, estamos matando aula. Hoje não tem nada importante, é matéria tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, estamos indo pro shopping. Porque toda vez a minha mãe sempre falava, me diz onde você está. Claro. Depois a gente resolve se Depois era pra você resolve. estar ou não. Depois eu a gente brigo. conversa. É isso. Depois a gente resolve se era pra você estar ou não, o que vai ter que fazer, se você está sendo irresponsável. Isso é outra conversa. Mas me fala onde você está. Então eu digo que eu nunca matei aula na vida, porque essa coisa de mentir pra minha mãe, eu nunca precisei fazer. Claro. Porque eu ligava, minha mãe falava, tá bom, não tem prova, não tem trabalho, tá tudo bem, você não tá com falta nessa matéria? Não, mãe, tá tudo em ordem, a gente já viu, estamos indo lá e tal, não sei o quê. Então tá bom. Mas sabe quando você começa a desenvolver isso, quando você ensina teu filho a ter responsabilidade por suas coisas, entendeu? Então, o que estava junto com isso de você falar com a tua mãe? A tua responsabilidade. Por que tua mãe te perguntava? Você não está com falta de nota nessa matéria, você está isso, está outro. Então, ela sabia que você é responsável por tuas coisas. Sim. Então, essa responsabilidade é uma coisa que você tem que ensinar para teu filho, com o exemplo, com essa troca, desde pequenininho. Sim. Sabe? Mandar ele fazer certas coisas. Claro que é muito mais fácil você fazer, e mais rápido, e melhor feito. Mas ele tem que aprender. Com certeza. Então, por exemplo, ensina teu filho a escovar os dentes. Estou falando de uma coisa boba, né? Ah, mas eu faço mais rápido, não tenho tempo. Mas ele precisa aprender. Entendeu? Então, dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas você cria nessa criança um hábito, sabe? De um relacionamento